Boom! Estudos para concursos. Agora o conteúdo que eu mais queria ali. Demorou para achar. O conteúdo de crase da apostila. Português de apostila. Vamos lá. Primeiro, emprego do sinal indicativo de crase. Crase é a fusão de duas vogais A mais A, indicado pelo acento grave. A crase pode ocorrer com a injunção de preposição com o artigo feminino a e as. É o mais normal de usar, né? Fomos de preposição, fomos a, quem vai a algum lugar, vai a algum lugar, né? A, fomos a, e a escola, o artigo escola tem a preposição, tem o a. Quer dizer, a escola nesse tem o artigo a. Preposição mais artigo, a craseado. Fomos à escola. Ou as dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, junto com uma preposição. A vira aquele, aquela, aquilo com crase. Entreguei os documentos a aquele senhor. Preposição e pronome demonstrativo aquele. Entreguei os documentos àquele senhor. O a do pronome relativo a qual também vira a casa a as qual comprei há muitos anos foi demolida. Preposição, pronome relativo. O exemplo aqui está usando a casa a casa é um dos exemplos difíceis de usar de crase, né? Aí, quando a casa, uma casa que não é definida, na verdade aqui tem um exemplo de casa. Casa obrigatória, casa, tá aqui, os casos especiais da palavra casa tá aqui mesmo. Então, depois eu leio. A vigência de alguns verbos exige a preposição a, veja alguns exemplos. Fui à feira, peça à sua mãe que lhe conte uma história. Refiro-me a. Um me tem mais quando tem um me, uma coisa que termina com o pronome me, você normalmente tem pronome me a. Refiro-me a alguma coisa. A sua atual situação com crase. Legal. Agora, casos que não ocorre crase. Assim, antes de substantivo masculino, não assisto a jogo de futebol. Jogo substantivo masculino. Antes de verbos, assim que cheguei em casa, comecei a chover. Chover é verbo? Não. Artigo de antigo? Antes de artigo indefinido. Quer dizer, saca o artigo? O artigo sempre tem que ter definido feminino, sacou? O a ou as. Então, se for indefinido, não dá para ser a ou os. A ou as, então, não dá, né? Assim que cheguei a casa, começou a chover. Não, espera. Aqui, ó. À noite iremos a uma festa. Uma festa, uma é um artigo definido, né? Tipo, à noite iremos à festa, daria crase, mas ele usou aqui uma festa, é indefinido. Uma é indefinido, então pode ser qualquer festa. Na verdade, eu acho que festa aqui deveria ser indefinida, definir alguma festa, né? Daí funcionaria. Só que já que está a palavra festa aqui, tem que usar um artigo indefinido porque não sabe qual é a festa, uma. Então, se a frase fosse à noite iremos a, daí uma festa específica, tipo a festa de São João. Daí ela seria um tipo de festa especificada, daí o artigo seria definido para colocaria um artigo a para a festa de São João. Daí juntando o iremos a com a festa de São João, daria classe. Isso, minha explicação me deu para entender, para mim mesmo, né? Antes do pronome definido não pode crase. Desejamos a todos boa viagem. Antes de pronomes pessoais de caso reto, no caso oblíquo e de alguns pronomes de tratamento que não admitem artigo. Dei um presente a ela, todos se dirigem a mim, contei meus planos a vossa majestade. Quando o a aparece antes de uma palavra no plural, dando um sentido genérico. Ele se referiu a mulheres estranhas, ou seja, usando plural, só que no sentido genérico, não no sentido de plural, né? Porque se fosse plural, tivesse um outro sentido aqui, que não genérico nas mulheres, seria as mulheres. Nas expressões formadas de palavras repetidas, cara a cara ou frente a frente. Esses não usam os crase. Casos em que usa crase é obrigatória nas locuções adverbiais, propositivas e conjuntivas femininas. A parte, às vezes, a proporção que, em frente a espera de, a medida que. Exceção, locuções adverbiais femininas que indicam o instrumento não levam o acento da crase. A máquina, a bala. Deixa eu ver, adverbiais femininas que indicam um instrumento. Bala é instrumento, máquina é instrumento. Que interessante. Carta é instrumento, a carta
Não tem. Foi escrita a máquina. Por que que tá falando disso aqui no treco de obrigatório? Quer dizer, claro que isso aqui é uma exceção, mas é estranho. Nas expressões a moda de e a maneira de usa crase. Isso aqui os professores falam toda hora. A mesmo quando subentendidas. Usava sapatos a Luiz XV, a moda de. Na indicação de horas. O avião chegará às 15 horas. Casos facultativos são casos em que após que pode ou não ocorrer a crase. Antes de nomes femininos. Não conte isso a Carla, é facultativo. A Carla é um feminino nome, daí a Carla. Não tem o Carlo, né? É a Carla. Então, isso a Carla. Daí crase. Mas só que é facultativo. Antes de pronomes possessivos femininos, a obsessão possessivo feminino minha. Obedeço a minha mãe. Crase, crase. Depois de preposição até, fui até a escola. A escola. Até a, 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 até a. Casos especiais, daí deixa eu ver se tem os mesmos que eu já li em vários outros textos, outros estudos. Casa, terra e... Só tenho casa e a terra, hein? A casa. A palavra casa no sentido de lar, residência, não admite o uso de crase. Se a palavra casa vier determinada, leva o acento a crase. Aquilo que eu falei antes, né? Voltei à casa depois do trabalho. Qual casa? É um indeterminado. Pode ser a minha casa, pode ser a casa de outra pessoa, né? Mas voltei à casa de meus pais. A casa específica de meus pais vira uma casa que nem aquela coisa que eu falei da festa. A casa dos meus pais craseado nas próximas férias. Antes da palavra terra, né? Esse aqui tinha os exemplos, 3 exemplos. Antes das palavras terra. A palavra terra no sentido do chão firme não admite o uso de frase. Se a palavra terra vier determinada, leva acento de crase. Depois de meses do navio, os marinheiros voltaram à terra. Nesse aqui, ele está representando a terra como terra de pisar, né? Ao contrário de mar. Regressarei à terra dos meus avós. Esse aqui está especificando um tipo de terra, a terra dos avós. Esse aqui, regressarei à terra dos meus avós. Se estiverem em dúvida quanto ao emprego da classe, basta recorrer a 3 regras básicas. Essa aqui mais dicas, vamos ver. Troca-se a palavra feminina por uma masculina correspondente. Vou à feira, vou ao cinema. Você sabe, daí você percebe que a feira é diferente de o cinema. O cinema. Vou a tem uma preposição a. Ela visitou a irmã. Daí, se você trocasse essa irmã por irmão, ela visitou o irmão, você perceberia que visitou não tem uma preposição a. Senão você ficaria, ele visitou o. Daí, essa aqui não tem preposição, não dá para colocar crase. Segunda regra, troca-se o craseado por a. Por para a, não entendi. Troca-se o a craseado por para. Entendi. Que coisa estranha do jeito que está escrito aqui. Troca-se o a craseado por para a. Então, tipo assim, tem uma alternativa lá, alternativa que pergunta do a craseado. Daí você vai lá, aí ao invés de você trocar essa coisinha aí pelo um o, tipo, você trocou o, mas ainda não entendeu. Daí você, ao invés disso, você coloca para a. Você vai lá e aqui tem um exemplo. Irei à Argentina, tem crase. Irei a Portugal, não tem crase. O que você faz? Você troca o a craseado na alternativa por um para a. Irei para a Argentina. Deu certo. Irei, mas se você trocasse o a do Portugal, irei a Portugal, viraria irei para Portugal. Sacou? Se você tentasse fazer a frase aqui, ó, irei para a Portugal, essa aqui não tem muito sentido. Mas o para a com a Argentina faz sentido, entendeu? Para a Argentina, para a Portugal não faz sentido. Para Portugal você teria que tirar o a. E por causa disso, você percebe que Portugal não tem um artigo a, mas a Argentina tem um artigo a. Daí, como usou várias vezes aqui o irê tem a preposição a junto com a Argentina que tem artigo a. Mesmo que seja estranho, porque às vezes normalmente eles não usam exemplos de países, né? E a terceira regra, troca-se o cheguei de por a e cheguei da por a craseado. Tá.
Cheguei de Belo Horizonte e irei a Belo Horizonte. Cheguei da Bahia e irei à Bahia. Esse aqui eu não entendi, não, tá? Então vou pular. Emprego de A, o A com H, A, I, A. Vamos ver. Essas duas formas em relação ao tempo têm o seguinte uso. A com H é usado no sentido de tempo decorrido, verbo haver. E eu não sei o que é isso aqui. A é usado no sentido de tempo futuro, preposição. Daqui a 5 anos retornaremos ao trabalho. E o A com tempo de haver, não o vejo há 3 semanas. Há 3 semanas. Entendi. Não entendi não, na verdade. Por que tá falando desse as aqui, nesse A e A, crase A, no treco de crase? Exercícios! Terminando com os exercícios. Tem que completar as frases aqui. Entendi. Porque às vezes eles colocam, é agora que eu lembro, que eu vi a pergunta, eu me lembro. Já vi várias perguntas. Bom, elas não eram de perguntas do nível médio, mas elas apareciam em perguntas de nível fundamental sobre crase e A. Eles falavam, complete as lacunas. Daí, na meio das trocas de lacuna, aparecem o As sem crases e os As sem crases. É esse tipo de pergunta que aparece o A com H. Então, com H, poucos meses, papai referia-se com a mamãe. A mamãe, que nem eu tinha um exemplo aqui, referia-se à mamãe. A proporção A com artigo, A craseado, com muito carinho. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do acento da crase. A alternativa correta é gosto muito de comida da italiana. Por que que esse aqui é errado? Quer dizer, nos exemplos aqui que estava falando de quando usava a moda de alguma coisa, usava crase. Por que que isso aqui está errado? Gosto de comida a italiana. A moda de, a maneira de. Então não faz sentido. A italiana faz sentido. Gosto de comida a italiana. Por que que tá errado isso aqui? Será que o comida não tem preposição? Gosto de comida boi. Ao boi. Acho que comida não tem preposição a não, né? Vai, próximo. Assinale as alternativas que preencha corretamente as lacunas das orações abaixo. Ele saiu a pé, sem crase. Pé, deixa eu ver. Pé. Ele saiu a pé. Esse pé de aqui, ele tá de verbo. Ele é um pé verbo. Ele é um pé verbo? A pé. A pé, verbo de andar, verbo. Não, caraca. Não, é pé de indefinido, hein? Ele obedece a craseado professora. Professora, artigo a, obedece a. Quem obedece a alguma coisa, alguém. Obedece a craseado, certo? Peça, esse aqui sem crase, peça a ela que venha me encontrar. Ela que, peça a ela que venha me encontrar. Ela. Cara, eu não lembro do ela. Não tem crase aqui. Vou visitar craseado a terra dos meus tios. A terra dos meus tios é o exemplo que tem aqui, né? Uma terra específica. Hein? Legal. Próxima, já cansei, vamos ler só as respostas. Assinale a alternativa em que todas as locuções devem receber o acento da crase. Em frente à crase, à espera de crase, à medida que crase. Todas as alternativas possuem casos facultativos no uso da crase, exceto, ou seja, todas as outras são facultativas. Vou até a farmácia é facultativo. Ela deu um presente a sua melhor amiga é facultativo. Bento entregou a carta a Maria é facultativo. Se lembra agora? O Maria, um nome, é facultativo. Até, depois de até é facultativo. E esse aqui, o presente a sua, eu não sei. Deixa eu ver o facultativo se tem o sua no facultativo aqui. Fui até a, obedeceu a minha. Pronome possessivo feminino. Ah, entendi. O sua é um pronome é um possessivo feminino. Então, presente a sua melhor é facultativo. Ok. E Beatriz devolverá o livro à senhora. A senhora é facultativo. Isso aqui é um senhora, a senhora é de possessivo?
Não entendi. O professor entregou as notas à minha mãe. Minha possessivo, não facultativo. A ponte alternativa em que não ocorre o uso de crase. Dia a dia, dia a dia, repetição de palavras, dia a dia, noite a noite, não usa crase. Os pronomes se reforçam, se tornam mais difíceis. Próximo, uma de completar as crases, todas as frases aqui. Fui a, craseado, cidade. Fui a cidade. Cidade a, craseado, cidade a, às 10 horas. 10 horas tem crase, interessante. Para conhecer as, não crase, minhas primas. Próximo, completando. Garanto a, sem crase, você que compete a, ela, sem crase, pelo menos, a meu ver, tomar providências para resolver o caso. A, sem crase. Olha que interessante. Às vezes tem essas questões que nenhuma das opções de completar o treco tinha crase. Uhum. Próxima questão. Ainda há pouco, professora. A professora, ainda há pouco, professora. O professor referiu-se a questões ligadas à prática de si mesmo. Referiu-se a sem crase, questões não têm preposição a. Ligações ligadas a tem crase, prática tem artigo a. Legal, acraseado. E assim termina o conteúdo de crase básico que eu tenho aqui. Legal. Tchau.